Olha, uma pesquisa internacional aponta que quase 30% dos estudantes de medicina sofrem com a depressão. E esse número a gente traz também aqui para a nossa região. O que estaria causando isso? Vamos ver a reportagem com o Diego Lima, nosso cinegrafista. Raíssa Alves, coloca no ar. Foi uma maratona de estudos, noites em claro, anos e anos em cursinho. Nada significava tanto para esse estudante que prefere não se identificar do que passar no vestibular para medicina. Eu sempre falei, desde pequeno, assim, meio sem explicação, eu dizia que eu queria ser médico. E conseguiu. Foi aprovado em uma das universidades mais tradicionais de Santa Catarina. Tanto tempo de esforço havia se concretizado. Acho que foi quando eu relaxei mesmo, que eu falei, pronto, não quero mais fazer e tal, eu fiz a prova, meio desacreditado já, e passei. Era a profissão dos sonhos, a carreira ideal, mas parecia que algo não estava se encaixando. A concentração já não era mais a mesma, o aprendizado também. A carga intensa de estudo estava ficando pesada demais. Foi quando, de repente, a ficha caiu. Ele estava com depressão. Eu lembro que liguei pro meu pai desesperado, porque eu não aguentava mais, porque tudo estava dando errado. E o ápice foi ter queimado o chuveiro. Daí meu pai falou, você tá percebendo que você tá assim, porque um chuveiro queimou? Você não tá normal. Daí foi aí que eu falei, nossa, realmente eu não conseguia mais lidar com nada, não tinha condições. Parece contraditório, mas pesquisas recentes apontam para um dado assustador: a alta prevalência de depressão entre estudantes de medicina. Um dos estudos realizado em 43 países, incluindo o Brasil, e publicado em uma revista científica britânica, mostrou que a proporção de diagnósticos de depressão ou sintomas depressivos entre esses estudantes chega a 27%. E a de ideação suicida, ou seja, pensamentos sobre a possibilidade de se suicidar, de 11%. O número é maior do que a média da população em geral para essa faixa etária. Entre março e abril do ano passado, pelo menos 6 tentativas de suicídio ocorreram entre alunos do 4º ano de medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Lidar com o ambiente hospitalar é um teste de fogo. Além de ter uma grade curricular implacável, os estudantes precisam controlar a tensão emocional ao ver pacientes com problemas de saúde e ainda assim manter altos padrões profissionais. A questão é que esses estudantes também estão chegando aqui aos hospitais doentes. Esta psiquiatra que estuda o tema afirma que os estudantes de medicina são grupos de risco para a depressão. Ele encontra no início do curso muitas aulas, muitas provas, o primeiro contato com a morte, que é o cadáver, na aula de anatomia, né? Depois, no 3º e no 4º ano, ele passa por uma maratona de provas muito grande, né? E começam os plantões. Isso cansa muito e leva o estudante a ter muito estresse. Na Universidade Estadual de Maringá, que tem um dos vestibulares mais concorridos do país, a discussão sobre o tema ainda é tímida, assim como no resto do Brasil. Apesar do desempenho acadêmico ser apontado como uma das principais causas para depressão e suicídio entre estudantes do curso, quanto melhor o desempenho do aluno, maior o risco de suicídio. Desempenho que começa a ser cobrado muito antes desse estudante entrar na faculdade. Pela denominação solvente. É no curso pré-vestibular que essa cobrança inicia. O Igor está no 4º ano de cursinho e estuda das 7 da manhã até as 10 da noite. Rotina que ele leva de segunda a sexta, sem furos. Eu fico com peso na consciência se eu paro de estudar cedo. Tem que ir sempre pensando em melhorar de um ano para o outro. Do ano passado para esse ano eu excluí minhas redes sociais. Pensei, pode ser que some, né? É uma distração a menos. Você tem que manter o seu objetivo e não desanimar. Qual é o seu objetivo? Eu pretendo passar em alguma estadual, alguma pública.
porque particular ainda é pesado na minha família. A Nathalie, que veio de um período de muito estresse em 2017, resolveu mudar a estratégia esse ano. Em vez de ficar no cursinho o dia inteiro, ela volta para casa no período da tarde e estuda no próprio ritmo, com a mesma determinação, sem deixar a vida social de lado. Recentemente, ela foi aprovada em um dos vestibulares que fez. A gente consegue compreender o que é melhor pra gente, o que faz a gente render mais, o que rende menos, em qual ambiente a gente se sente melhor, sabe? E quanto melhor assim, adaptado à situação e ao ambiente que você estiver, melhor vai ser seu rendimento. Então é uma análise e um estudo que você tem que fazer a respeito de si mesmo, sabe? Para identificar em qual circunstância, em qual situação você consegue aproveitar melhor o tempo que você vai estudar. É mergulhando nos livros que muitos aqui acreditam estar a receita para passar no vestibular. Posição que os próprios administradores dos cursinhos contestam, mas ainda não há um passo concreto para transformar isso. Eu falo que são 3 grandes pilares, né, para você passar num curso como a medicina. O conhecimento, então você precisa dar a esse aluno um suporte de conhecimento. Esse conhecimento é adquirido através dos profissionais que estão trabalhando, dos professores, a carga de estudos que ele tem. A estratégia da prova, então ele precisa conhecer a prova que ele vai executar. Uma prova muitas vezes é muito diferente da outra. Você vai executar uma prova da UEM e do Enem, são 2 provas completamente diferentes. Então ele precisa ter as estratégias certas. E ele precisa ter um equilíbrio emocional. E para você conseguir adequar tudo isso, você precisa estabelecer um planejamento de estudos. Nesse planejamento que deve ser montado, ele vai ter práticas de esportes, momentos de descanso, momentos de lazer. Tudo isso é importante para que ele consiga a aprovação e reduza o estresse da aprovação. Mas por que mesmo cursos que estudam especificamente saúde toleram entre seus alunos níveis particularmente altos de uma doença tão grave como a depressão? A Caroline já está no finalzinho da graduação. No hospital, ela já se acostumou com a rotina e acredita que isso faz parte da profissão. Eu acho que a gente aprende a ser médico no internato e é pesado, a carga horária é elevada, mas é necessário. Segundo a psiquiatra, muitos estudantes nem se dão conta de que estão entrando em um quadro de depressão. Quando o estudante começa a perceber que está sofrendo demais e esse sofrimento começa a interferir no seu dia a dia, nas suas atividades diárias, quando ele começa a ter muitos problemas para dormir, começa a ter dificuldades de alimentação, começa a se sentir muito cansado, começa a se sentir desanimado, começa a ter sensações de ansiedade que não são habituais, são sinais de alerta e podem significar sintomas ou sinais de depressão. Então aí a gente acende uma luz de alerta, uma luz amarela, e recomenda que esse estudante procure uma ajuda especializada. No caso do nosso personagem, foi 1 ano entre o início dos sintomas e o diagnóstico da doença. 1 ano de sofrimento. Você acha que a exaustão que o curso demanda, o curso de medicina demanda, contribuiu para retardar o diagnóstico de depressão no seu caso? Demorei para procurar e demorei para aceitar também, demorei muito para aceitar. Eu fiquei esse tempo todo me forçando a fazer e sabendo que estava errado, mas eu achava que eu tinha que fazer. Na universidade, a principal proposta, segundo a coordenadora adjunta do curso de medicina da UEM, é remodelar a grade acadêmica. Existem escolas já com o currículo modificado, com as metodologias ativas, onde se trabalha muito com essa integração do aluno, discutindo os temas e fazendo com que ele vá à procura dessa informação, que ele consiga assimilar melhor esse tipo de informação. O Vinícius está no 4º ano de medicina e tem certeza da carreira que escolheu. Ele conseguiu lidar de uma forma bem particular com a pressão do dia a dia. Eu sabia que sim, a faculdade era muito importante, passar nas provas era muito importante,
Entretanto, que existia uma vida além da medicina, né? Então, para mim, sempre foi muito importante eu cuidar da minha parte física, cuidar da minha parte espiritual, da minha parte da família. Então, eu tinha uma rotina de ficar de manhã e à tarde na universidade? Tinha, mas eu fazia francês porque eu gostava de aprender língua estrangeira, eu participava da atlética porque eu gostava de me envolver com as coisas de jogos, eu participava da bateria porque era uma coisa que eu tinha vontade. Então, acho que tem que quebrar esse paradigma no estudante de que começa a falar sobre os problemas dele. Falar sobre esse problema é tão urgente quanto reconhecer que ele é real. Esse é o primeiro passo para se chegar a uma solução. Por enquanto, o que existe é um consenso, não dá mais para empurrar com a barriga. A sociedade, as famílias, as instituições de ensino e o Estado precisam ajudar. Afinal, são esses estudantes os nossos futuros médicos. Falar sobre isso, abordar esse tema, levantarmos discussões, pensarmos em soluções e, para a sociedade de uma forma geral, de desmistificar um pouco, de desidealizar o médico, de desidealizar o estudante, de desglamorizar a profissão. Não tem glamour nenhum. É uma profissão humana, é uma profissão que é exercida por gente. O médico é gente, o médico não é Deus e é um ser humano. O próprio aluno tem que entender que aquilo ali não é perdendo a vida que ele vai passar no vestibular. Não, é tendo vida que ele vai passar no vestibular. É certo que a medicina vai continuar sendo desafiadora, mas nem por isso precisa ser um bicho de 7 cabeças. Livre da depressão, o nosso personagem encontrou um novo sentido para seus sonhos. Só foi mudando quando eu entrei para fazer jornalismo, e fui gostando e fui vendo o que eu conseguia fazer. E hoje, como é que você se sente? Muito bem. Me culpei durante muito tempo. E me culpava até porque eu via meus amigos se formando e ganhando dinheiro e eu estava fazendo um curso que não vai me dar muito dinheiro, eu sei que não vai me dar. Mas eu tô bem, porque eu tô fazendo o que eu gosto, trabalho como motorista de Uber para ganhar dinheiro, para fazer o que eu gosto, para viajar, para festivais de música e tudo. Mas tô bem fazendo isso. O que a sociedade precisa é de médicos mais humanos e preparados para lidar com pessoas, sem esquecer que eles também são uma delas. Querer realmente ter uma proposição de trabalho como médico, desenvolver uma melhoria no atendimento, ser humano e ter essa empatia com os pacientes e com seus colegas. Está fazendo o meu melhor para que, pelo menos naquele momento, eu possa ser contribuído de alguma forma para que ele possa ter curado a doença dele, ou para que ele possa ter tido uma qualidade de vida melhor, ou que eu possa ter, de alguma forma, nem só para ter ouvido ele, mas que eu possa, de fato, ter contribuído. Se isso acontecer, eu acho que eu vou estar muito feliz e é essa a essência que eu espero para a minha vida toda como médico.